Há uma confusão às vezes no meio do povo de achar que essa missa se chama Missa do Lava-Pés. O lava-pés é um rito dentro dessa missa. Essa missa se chama Missa da Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio. É nessa missa de fato que Deus nos concede esses dois bens, que sem eles seria impossível a nossa salvação. Quando Deus criou Adão, Deus o criou com uma missão: cuidar do mundo e oferecê-lo em sacrifício. Sacrifício não é simplesmente algo que dói. Sacrifício é tudo aquilo que a gente oferece a Deus. A missão de Adão era então cuidar, ordenar o mundo criado e oferecer aquilo em sacrifício, em uma oferta agradável a Deus. Entre essas ofertas, ele e a sua esposa Eva eram os dois grandes dons a serem oferecidos a Deus. Terminada a missão de Adão, de Eva ou de cada um que viesse depois, essa pessoa iria para junto de Deus já de corpo e alma. Não era projeto de Deus a morte. Não era projeto de Deus o inferno. Não era projeto de Deus a dor, o sofrimento. Quando Adão se recusa a oferecer tudo em sacrifício a Deus e coloca tudo como sacrifício a Ele, tudo voltado para Ele, há uma quebra na estrutura da criação. O mundo se revolta contra o ser humano. Carta aos Romanos. O próprio homem se revolta contra ele. E aí entra a morte, o pecado e a possibilidade de inferno. Se Deus criou o mundo todo para ser oferecido a Ele, e Adão não quer cumprir essa missão, e agora entrou a morte, o que sobra? A desgraça. A partir do pecado de Adão, nós estávamos fadados à desgraça. Desgraça. Fica fora da graça. Mas não fora da graça simplesmente nessa vida, mas por toda a eternidade. Padre, mas não fui eu que pequei, foi Adão que pecou. Por que eu ia ficar na desgraça? Pensa assim que seu avô, ele é milionário, ganhou na Mega Sena. E aí, mais dia, menos dia, ele perde tudo no tigrinho. Você está pobre. A culpa é sua? Não. Mas você é descendente dele. Adão e Eva eram milionários. Estavam cheios da graça. Perderam a graça, perderam a riqueza. Todo mundo que vem depois está na desgraça. Nosso Senhor Deus poderia ter deixado como estava, porque o padre já explicou, Deus não precisa de nós. Se a gente busca, se a gente reza, se a gente faz o bem, em Deus não muda nada. Deus poderia ter deixado como estava. Mas você lembra da passagem, João capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Crê no que, padre? Crê na Bíblia? Crê na liturgia? Crê nos mandamentos? Sim. Mas mais do que isso, crê no amor dele por nós. É isso que nos salva.
É isso que nos santifica. Acreditar que Ele nos ama e foi capaz de restaurar todas as coisas, e foi capaz de trazer esse mistério da restauração em cada missa que a gente participa. Você viu na primeira leitura a passagem falando do sacrifício do Cordeiro. No Antigo Testamento era necessário que o sangue de animais tentasse consertar a burrada de Adão e de todo mundo que veio depois. Mas o sangue de animais não é capaz de consertar nada. Nenhum cordeiro, nenhum cabrito é capaz de fato de apagar um pecado, quanto mais o pecado da humanidade toda. Então tudo aquilo que acontece no Antigo Testamento é um caminho pedagógico, é uma escola que Deus está mostrando o que Ele vai fazer de fato para consertar. Você viu que era preciso pegar um cordeiro sem mancha, sacrificá-lo, passar o sangue dele no batente da porta e comer o cordeiro. E você lembra da história em que o anjo passou e aqueles que estavam com essa marca tinham comido o cordeiro, os primogênitos não morreram. Todo aquele sacrifício do templo, em que na época da Páscoa chegava a se matar 40.000 cordeiros na Páscoa, era uma tentativa frustrada de tentar reabilitar o homem a Deus. Mas é impossível. Pensa que aqui no altar é a história do homem. Deus está no infinito. Por mais que houvesse sangue de animais, é impossível chegar até o infinito. Por isso que vem aquele que é o Cordeiro de Deus, vem aquele que vai ser sacrificado por nós, que vai conseguir unir o céu e a terra. Por quê? Porque primeiro, Ele é Deus, e tudo aquilo que Ele faz tem valor infinito, mas também Ele é homem. O pedido de perdão a Deus tem que vir daqui para cá, do chão da terra para o céu, porque quem pecou foi um homem. Mas se fosse somente humano, esse perdão, esse pedido de perdão não chegaria. É por isso que então Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele se oferece em sacrifício. Lembra? Sacrifício é tudo aquilo que se oferece a Deus. O sangue dos animais eram incapazes de serem oferecidos pelos nossos pecados. Então Ele, como Cordeiro verdadeiro, se oferece em sacrifício por nós, e Ele é capaz então de ligar o céu e a terra, e é por isso que só Ele é o caminho até Deus, não tem outro caminho. E aonde que esse sacrifício é feito, é restaurado? Na cruz. O mistério da cruz é o centro da história do homem. Deus morreu por nós. Deus restaurou a ponte. Deus se ofereceu em sacrifício. Daqui que Santo Agostinho vai tirar que Deus sempre pode tirar o mal, do mal um bem maior. Porque ele vai dizer que o maior mal que aconteceu na face da terra
foi nós termos matado o Filho de Deus. Nós matamos o Filho de Deus. É um escândalo. Só que como Deus é Deus, disso Ele tira um bem muito maior, que é a nossa salvação. É esse sacrifício que nos salva, gente. Ninguém se salva por obras. Ninguém se salva porque é bonzinho. Ninguém se salva porque é um bom cidadão. A gente só se salva se a gente participar desse mistério do sacrifício de Cristo. E isso não é poema, isso não é metáfora, isso não é simbólico, isso tem que ser palpável e concreto, e Deus sabe disso. Não é um basta, aceitei Jesus, não basta, Deus é o meu rei, não basta meia dúzia de marmita que você entrega para pobre. É isso aqui que te salva. É participar disso aqui, do sangue redentor dele. Não são os pobres que são o caminho de Deus, não são as boas obras, não são os nossos bons pensamentos. O que nos salva é o sacrifício dele. Só que esse sacrifício, ele tem que ser participado. De novo, não é metáfora, não é simplesmente uma ideia. Você viu na primeira leitura que foi dito que ia acontecer aquilo do cordeiro, o cordeiro ia ser imolado, o anjo exterminador iria passar, ia levar os primogênitos que não estivessem com a porta marcada, e no final do texto foi dito assim: esta é a Páscoa do Senhor, realizai sempre isso de modo perpétuo, como memorial. No hebraico é zikaron. Preste atenção nessa palavra, zikaron. Quando o texto fala de memorial, e aqui na liturgia o padre fala, fazer isso em minha memória, às vezes a gente pode se enganar e achar que é simplesmente uma lembrança, fazer aquilo em lembrança. E aí você vê, por exemplo, a ceia dos protestantes, é uma lembrança. O nosso não é lembrança. A palavra zícaron significa estar presente na ocasião. Memorial significa estar lá. Um judeu, quando ele comemora a sua Páscoa, a um determinado momento da Páscoa judaica, vamos supor que fosse hoje, em que o filho mais novo se levanta e diz assim para o pai: pai, por que essa noite é diferente de todas as outras noites? E o pai responde assim, 2026, o pai responde assim: porque nós éramos escravos no Egito. Ele se coloca lá, zícaron. Ele não fala assim porque nossos pais eram escravos, porque nós éramos escravos no Egito. Mas veja, tudo que é do Antigo Testamento, e essa fala tem a ver com o Antigo Testamento, não é capaz de colocar aquela família judaica de fato lá no Egito, porque aquele pai de família não é Deus. Aquele pai de família está sob a tutela do tempo, ele não tem poder sobre o tempo, mas Jesus tem. Quando ele diz fazer isto em minha memória, é fazer isto em zícaron. 2026, o padre está aqui. O padre vai falar assim: tomai, comei, tomai e bebei. Fazer isto em zícaron.
nesse momento, como para Deus não tem tempo, você vai estar aqui. Você vai estar diante do mistério do sacrifício de Cristo. Não é metáfora, não é simbólico. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, sangue da nova aliança. A antiga aliança eram os animais, a nova e eterna aliança é o sangue dele. Como o padre disse, não dá para se salvar se você não passar por esse mistério. Mas não é metáfora, não é simplesmente aceitei Jesus, é literalmente você passar por aqui. E Jesus, sabendo de tudo isso, sabendo que eu e você precisamos passar por esse mistério da sua paixão, morte e ressurreição, inventou um negócio que se chama Eucaristia, para que de fato você participe disso, viva isso, e não fique só limitado àquelas pessoas do tempo de Jesus. Esse sacrifício de Cristo, ele rompe o tempo e o espaço. O espaço, quando a gente está na missa, a gente está celebrando com todo mundo da face da terra. Você está diante da paixão, morte e ressurreição de Cristo, junto com o Papa, junto com quem está na África, junto com quem está lá na Irlanda. Mas você também está junto com quem está no purgatório, com quem está no céu. Antes do santo, você se lembra, junto com os anjos e santos. Se a gente pudesse ver nessa hora do santo o que está acontecendo em volta do altar, você ia ver que está o mundo inteiro em volta desse mistério. É esse mistério que você está. Não é símbolo, gente. Ele rompe a estrutura do tempo, do espaço e do tempo. Graças a Deus. E por isso que você é católico. Porque cada vez que você participa da missa, você não vem simplesmente para escutar uma palavra, mas você vem para participar do sacrifício dele. A missa é o sacrifício dele. É preciso que você entenda isso de uma vez por todas e pare com manha quando você vem na missa de calor, de conversar, de achar que está demorando, que isso, aquilo, outro, porque quem está falando isso não entendeu nada do que é o sacrifício de Cristo. Ai daqueles que falam mal da Santa Missa. Ai daqueles que criticam a demora, o calor, o rito. Ai, que rito parado, ai, que a missa é parada. Você está falando mal do sacrifício dele. Ai de você se estiver falando isso. É satânico, é diabólico. Você vai lembrar no capítulo 6 de João. Jesus faz o discurso do pão da vida. Quem come minha carne, quem bebe o meu sangue, terá a vida eterna. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Quem não participar do meu sacrifício, não vai ter parte comigo. E os judeus se escandalizaram. Quando Jesus falou isso, Jesus estava com o ibope alto. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, estava lotado de gente. E muita gente falou: o quê? Tem que comer a carne dele? Vamos embora. E foram embora. Mas não foram só embora aqueles ali, mas ao longo dos séculos, aqueles que não estão aqui hoje,
ou em qualquer outra paróquia, igreja, aqueles que não estão aqui hoje é porque se escandalizaram com essa palavra. Porque pensa bem, se existe um lugar, se existe um acontecimento em que Deus se entrega por nós, eu tenho que estar lá. Se eu falasse assim, olha, quem vir na missa domingo vai receber 10 mil reais. O que é 10 mil reais perto do sacrifício? Então é sinal de que ainda se escandalizam. Ainda tem gente indo embora. Eu vou embora, vou para outra igreja, porque lá me tratam mal, lá não sou acolhido, não sinto nada lá. Vou embora. O outro ou a outra começa um relacionamento cheio de pecado e vai embora. Nunca acreditou que foi sacrifício, porque se acreditasse estava aqui. Jesus, ele não volta atrás quando ele fala. O bandão vai embora, fica 12 só. Jesus olha para os 12 e não fala assim, olha minha gente, não é bem isso, é símbolo, não é que tem que comer a carne, não é que tem que beber o sangue, que tem que participar do meu sacrifício, é símbolo, é só um modo de falar. Jesus não falou isso. Jesus olhou para eles e falou assim, essa palavra é muito dura para vocês, se for pode ir embora. Se for pode ir embora. E Pedro responde, aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Mas o texto continua, e é duro o que vem depois. Jesus olhou para os 12 e viu que tinha um que não estava ligado no que estava acontecendo, que não estava aceitando o que estava acontecendo. E ele diz assim, respondestes bem, mas um de vós é um demônio. Um ano depois, Judas entregou Jesus. Literalmente um ano depois. O que escandalizou Judas foi a Eucaristia. Jesus luta com Judas para salvar Judas até o último momento, mas ele não quis. E muita gente não quer. Como é que pode alguém que se diz cristão não participar do mistério salvador de Cristo? Como é que pode você, que se diz católico praticante, quando viaja, quando fica com preguiça, quando tem um jogo, abandona o sacrifício de Cristo? Como é que pode isso? Que amor a esse sacrifício é esse? Meus irmãos, o sacrifício de Cristo que se realiza na missa é tudo para nós, é tudo. Enquanto o seu coração não doer de amor por Jesus Eucarístico, você ainda não está na pegada. Enquanto você não sangrar por dentro e buscar entender esse mistério, você está cumprindo pedágio, está pagando pedágio, e aí qualquer ventania te leva embora. Ninguém aqui é digno, mas Ele quis se fazer alimento por nós. Quando o Padre então fala, tomai, comei, tomai e bebei, você está aqui, no mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, e você fala isso. O Padre diz, mistério da fé. Mistério, em grego, significa algo que é tão grande, que não tem o que falar, é só ajoelhar e adorar. Por isso que na hora da consagração, você primeiro tem que estar olhando aqui, não é olhando para baixo,
olhando aqui ao mistério da sua salvação. Cristo vai ser levantado, vai oferecer esse sacrifício, você tem que estar olhando, olhos fixos. O momento de adoração na missa, infelizmente, não é passeio do Santíssimo, é o momento da consagração, mistério da fé. Não se toca música, não se fala nada, porque não tem palavra, não tem nada que possa corresponder ao mistério que está sendo celebrado. Você só ajoelha e adora. E aí você responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Você, quando fala isso, você está dizendo que você acredita que você está diante disso. Você está professando, a princípio, com fé, que você está diante do mistério da salvação. Para de falar, por exemplo, que nada dá certo na minha vida, minha vida não vai para frente. Se você está aqui, diante do sacrifício dele, já deu certo. Não tem nada maior lá fora. Para de ficar com medinho. Padre, fizeram um trabalho para mim, fizeram bruxaria para mim. Se você está aqui, não tem que ter medo de nada. Você está com ele, você está diante do sacrifício dele. O que vai te atingir? Um monte de medinho do futuro, falta de confiança, medinho da maldade das pessoas, medinho do diabo. Não tem que ter medo de nada, você está diante dele. Nada é maior do que a missa. Nada deve ser maior do que o seu amor pela Santa Missa. Nem a sua família, nem a sua vida. Nada deve ser maior do que isso. Se você, por exemplo, quer salvar a sua família, vou dar a dica: ame de modo profundo a missa. Quanto mais você amar a missa, quanto mais você amar a Eucaristia, mais você vai ter capacidade de salvar a sua família. Agora fica caindo em chantagem emocional, fica caindo em amorzinho humano, para você ver onde vai parar. Cada vez que você vem nessa fila de comunhão, seu coração tem que estar sangrando de amor por ele. Mas qualquer dia eu vou filmar como é que o povo comunga, como é que as pessoas, padres, ministros e povo de Deus, trata a Eucaristia. Trata a Eucaristia como se fosse pãozinho bento. Não é pão bento, gente. É Ele. É Ele. Deus dentro de você. Qual é a situação que você veio nessa missa de hoje? Qual é a situação do seu coração, da sua família, da sua vida, que você veio hoje nessa missa, que Jesus não pode resolver na Eucaristia que você vai comungar hoje? A mulher tocou no manto de Jesus e ficou curada. A gente se alimenta do corpo dele e nada acontece. Por quê? Porque está faltando essa resposta de amor, a entrega do seu sacrifício, aquilo que ele foi capaz de se preocupar comigo. Quando você receber a hóstia hoje na sua mão, na sua boca, quando a madre ou a pessoa estava fazendo essa hóstia, Deus já sabia que essa hóstia ia no seu coração, já sabia o endereço dela. Cada hóstia tem o seu endereço. É Jesus que nos visita. A gente não pode ficar vendendo Jesus por qualquer situação mundana, qualquer vento desfavorável. O padre disse, lembra? Para Deus não tem tempo. Se Deus
é capaz de, em 2026, quando o padre fala, tomai e comei, tomai e bebei, levar você para o pé da cruz, e para ele não tem tempo, então na quinta-feira santa, quando Jesus fala, tomai e comei, tomai e bebei, ele joga os apóstolos aqui. Não tem passado e presente. Por isso que na quinta-feira santa é a instituição da Eucaristia, que é o sacrifício dele. É em função da sexta-feira o que Jesus está fazendo hoje. É em função da salvação deles, dos apóstolos, e depois de todos nós, o que ele está realizando hoje. Deus não se esquece de nós. Essa solenidade, esse tríduo, começa com a instituição da Eucaristia, esse sacrifício de nosso Senhor por nós, que invade o nosso peito. Mas repara, que Jesus não é bobo. Jesus não lida com mágica, com truque, com fantasia. E é por isso que também nessa data se comemora a instituição do sacerdote. Jesus escolhe homens do meio do povo, carta aos Hebreus, homens do meio do povo, para que tenham o poder de se levar e levar você aqui. Eu recebi uma ordem da igreja, a ordem de trazer o sangue de Cristo fora do templo, além do templo. Quando o padre fala assim, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o padre está pegando o sangue dele aqui na cruz e jogando sobre a sua vida. Não é rito vazio, é algo concreto. Quando tem o batismo, quando tem todos os sacramentos, mas de modo especial na missa, para você participar disso aqui, ele quis escolher homens imperfeitos para que se desgastassem trazendo esse mistério na sua vida. Não se compara, gente, com todo respeito, não se compara o que é um padre de um pastor. Ele pode pregar 10.000 vezes melhor do que qualquer padre, mas na hora que o padre fala, tomai e comei, tomai e bebei, esse padre tem a capacidade de levar você aqui. Não existe poder humano maior. Ninguém pode fazer o que um padre faz. Quando o presidente da república vai viajar, o vice fica no lugar. Quando ele morre, fica o vice. Quando falta o pedreiro, o servente vai lá e faz o serviço. Mas o padre, ninguém pode substituir. De forma que Deus acaba obedecendo a voz do padre, pelo benefício do povo. É a voz do padre que traz o mistério da salvação. É a voz do padre. Cristo empresta a voz minha para dizer, tomai e comei, tomai e bebei. Eu não falo assim, isto é o corpo de Jesus, tomai e comei, isto é o meu corpo, porque quem está falando em mim é Ele. É por isso que se deve reverência e apreço ao sacerdócio, gente. Uma coisa não se faz sem a outra. Não dá para amar a missa, a Eucaristia, se você não amar o sacerdócio. Não é a figura do padre Enéas, mas do sacerdócio. No dia do nosso juízo, a gente vai ver o que protegeu cada missa que eu celebrei nessa paróquia, o que protegeu, o que empurrou, incentivou as pessoas paroquianas. Cada missa celebrada, cada vez mais há um desrespeito
a figura sacerdotal, como homem de Deus. Em meio às suas imperfeições, Deus vai usar da minha boca, das minhas mãos, para abençoar e trazer o sacrifício. Eu tenho certeza que tem gente na Assembleia que era muito mais digno de ser padre do que eu, mas a escolha foi dele. Ai daquele que fica criticando a escolha dele. Toma cuidado com esse meio secular, em que as pessoas querem falar tudo que dá na cabeça nos dias de hoje, achando que a igreja é uma grande democracia. E aí, gente levanta piquete contra padre, levanta abaixo-assinado contra padre. Vocês estão loucos? Se o padre, ele precisa de conversão, não é expulsando ele, vai ser rezando por ele, fazendo sacrifício por ele. Da mesma forma que o padre, cada missa que ele oferece, cada oração, nós padres temos que rezar por vocês, cada pároco tem que rezar para o seu povo. E o povo precisa rezar para os padres. Meus irmãos, dá uma olhada, o número de padres se matando nos dias de hoje. Olha a tristeza que deve ser no coração de Jesus isso. A tristeza que deve ser isso no coração de um padre, de não se sentir amado, de não se sentir acolhido. Ele entregou a vida dele e está lá as pessoas criticando porque não pintou a parede da cor que ele queria, porque liga o ventilador na hora da missa, porque a missa dura 2 horas, porque a missa é isso, porque aquilo outro, nada está bom. Ai daquele que critica e condena um consagrado de Deus. Davi teve por 2 vezes a vida de Saul nas suas mãos. Saul era rei de Israel, Davi estava prometido para ser rei. Depois de Saul é Davi. Saul, cheio de ciúme, começa a perseguir Davi, e Davi por 2 vezes teve a oportunidade de matar Saul. Uma hora eles estão dormindo no acampamento e Davi entra com seus amigos e Saul lá está capotado, roncando, era só meter a faca. Outra hora Davi estava escondido numa gruta e Saul vai fazer as suas necessidades sozinho. Naquela situação era só meter a faca. Os amigos de Davi falam: por que o Senhor não fez isso? Quem sou eu para colocar as mãos no ungido do Senhor? São Francisco de Assis fala que se ele encontrasse um anjo e um padre, ele pede a bênção para o padre. O que o padre fala, né? As pessoas encontram, esbarram em mim, às vezes vai servir comigo no altar, e parece que eu sou qualquer um. O que eu trago, gente, é maior do que eu. Quando você chega e fala assim: benção, padre, o que o padre está fazendo? O padre, sabe aquela descarga que puxa a cordinha assim, ó? O padre está puxando a cordinha para cair um monte de graça na sua vida. Mas as pessoas esbarram no padre e, sabe, não pede benção, ou fala bom dia, boa tarde. Não é questão de educação, gente, é questão de esperteza. Se você, por exemplo, se Jesus chegasse aqui agora, parou um carro aí, chegou Jesus, todo mundo ia sair correndo atrás dele. O padre carrega Jesus na sua alma, em meio à minha miséria. No Senhor dos Anéis, o Frodo, que é aquele anãozinho lá, ele conversa com o Gandalf, que é o mago. O Gandalf é um sinal de São Miguel. E ele fala assim para o Gandalf:
Por que sou eu que tenho que carregar o anel? Eu não sou nada. Tem rei, tem guerreiro, por que não dá o anel para eles? Eu não sou nada, eu sou um anãozinho de nada. A você foi dado a graça e a responsabilidade de carregar algo muito maior do que você. Quando as pessoas vêm e pedem bênção para o padre, se inclinam para o padre na hora que o padre está entrando na posição dentada, tem carinho com o padre, não é o padre Enéas que vocês estão saudando, não é a mozinha do padre é gordinha lá, eu vou lá. Vocês estão saudando aquilo que eu carrego na minha alma, que é muito maior do que eu. O padroeiro dos padres, São João Maria Vianney, vai dizer que aonde não tem padre, o povo adora bicho. Esse caminho de endeusamento dos animais nos dias de hoje passa por isso também. Cada vez mais os animais têm se colocado como alguém da família e por vezes até como um Deus. As pessoas não vêm na missa, não respeitam o sacerdócio, vão adorando o bicho. Quando eu fiquei no Pará, em missão, eram 30 e poucas comunidades para um padre só. Tem comunidade que você vai uma vez por ano só. Longe, perigoso, tribo, enfim. Em muitas comunidades, eles todo domingo se reuniam para ler o Evangelho, ler as leituras e rezar, pedir padre. Em algumas comunidades eles colocavam a estola do padre na cadeira e deixavam ali vazia para lembrar da importância de rezar pelos padres. Ai daqueles que têm julgado e falado mal dos ungidos do Senhor, porque o sacrifício é um só. Se não tem padre, você não chega aqui. Na hora que o padre falar tomai, comei, tomai e bebei, você vai estar aqui, mas tem mais uma outra coisa que o padre vai fazer. O padre vai pegar o cálice e vai encher aqui, ó, o cálice do sangue e vai dar para você. Vai pegar um pedaço do coração de Jesus e vai dar para você. Acaba com o padre para você ver, tira os padres para você ver. Uma coisa que o padre tem falado sempre: Itu tem fama de ser Roma brasileira, mas eu acho que já foi, não é mais. A cidade de Itu tem um seminarista na diocese, que é lá da Cidade Nova. E tu vai dar um padre para a igreja daqui 10 anos. 10 anos vai demorar para tu dar um padre para a igreja. Você já pensou se o bispo falasse assim: o tanto de seminarista que a cidade der é o tanto de padre que eu vou dar? Nós não estamos rezando pelos padres e pelas vocações, nós estamos criticando. Cadê as vocações dessa cidade? 160 mil, 180 mil, 200 mil, sei lá quanto tu tem, um seminarista? Será que Deus parou de chamar? Ou é gente que não está rezando? Ou é gente que não está pedindo? Ou é gente que só fica criticando os seus? Às vezes é preciso perder para dar valor, né? São Bernardo, ele levou 11 da família dele. 11. São Bernardo tem uma frase assim, ó:
Se uma família em 2, 3 gerações, que vai dar aí 100 anos, 150 anos, vamos pôr. Se uma família em 150 anos não deu um padre para a igreja, essa família não é católica. Pensa só se não é verdade. 150 anos e não sai um padre da família. Mas hoje a coisa está tão difícil que é assim, ó. Talvez em 100 anos, em 150 anos, não saia um padre da paróquia São José, por exemplo. Quantos padres saiu de fato daqui? Quanto tempo já tem a paróquia? Quantas paróquias tem a cidade de Itu? Um seminarista só? Mas criticar a gente sabe. Mas falar que o ventilador, demora, isso, aquilo outro, a gente sabe. Meus irmãos, não é amar o sacrifício do nosso Senhor, porque quem ama o sacrifício do nosso Senhor vai entender que precisa de padre. A gente deve 2 coisas que você tem que rezar todo dia, independente da sua situação. Todo dia você tem que rezar por 2 coisas. Primeiro, pelas almas do purgatório. E segundo, pelas vocações, pelos padres. Se acabarem com os padres, acabou o sacrifício do nosso Senhor. Se acabar o sacrifício do nosso Senhor, você não chega lá. Amar a missa, amar verdadeiramente a missa. Para de se preocupar com o relógio, para de se preocupar com o calor. Calor é ficar 3 horas pregado na cruz. Para de ficar falando, a missa é chata, não acontece nada. Não acontece nada porque você não está entendendo nada. Cada missa é única na nossa vida. Lá na Cidade Nova, aqui eu vou pôr ainda, na sacristia tinha uma plaqueta lá que eu vi uma vez em uma igreja, dizendo assim para o padre, a hora que o padre vai se paramentar: celebra essa missa como se fosse a primeira da sua vida, a única da sua vida e a última da sua vida. Participa de cada missa como se fosse a primeira, a única e a última da sua vida. Enquanto o seu coração não doer de amor à Eucaristia e amor ao sacerdócio, você não está entendendo ainda o que é o sacrifício de Cristo. Paróquia São José, ame a missa, que o resto tudo se encaixa. Tudo. Em silêncio, cada um no seu coração, peça a graça de entender o sacrifício da missa, a oferta sacerdotal de Jesus por nós.